Olá, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões desta segunda-feira, dia 15, até sexta-feira, dia 19. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Se esse conteúdo aqui é útil para você, a gente vai passar aqui por Ibovespa, mini índice, mini dólar, DI, vamos falar de S&P 500. Além disso, minério, petróleo, Petrobras, Vale 3 e os índices setoriais de consumo, energia, financeiro, materiais e imobiliário. Então, se esse conteúdo ele é útil para você, para, enfim, dar um direcionamento aí para a semana, fazer uma leitura geral do contexto que nós estamos no mercado, compartilhe, deixe seu joinha, seu like, agradeço demais por vocês já ser aqui um membro do canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo, mas lembre-se de, se foi útil, compartilha pelo menos para uma pessoa, isso já ajuda muito aqui a gente dentro do canal. Vamos lá, vamos aqui começar falando aí do Ibovespa, começando aqui pelo Ibov, que terminou a semana com queda de 0,78%, e isso proporcionou a perda da mínima da semana anterior. Isso significa dizer que aumentou a probabilidade de, ou seja, confirmou o movimento, tecnicamente falando, confirmou o movimento de baixa pelo gráfico diário, pelo gráfico semanal, e aumentou a probabilidade dessa correção ser um pouquinho maior aqui em termos de preço ou tempo. Beleza. Lembrando, a tendência pelo gráfico semanal continua sendo de alta. A tendência pelo gráfico mensal continua sendo de alta. Então, ou seja, numa tendência de alta, para quem não tem esse conhecimento, ou seja, tecnicamente falando, quando a gente tem uma tendência de alta, não significa dizer que ela só vai ser toda semana subindo. Ela pode ter semanas de queda, que é uma sequência de semanas negativas, ou seja, uma movimentação que não está muito forte para cima, fazendo um processo de correção, visto que o mercado anda aí em zigue-zagues, ou seja, que igual aconteceu aqui, um movimento forte de subida, fraco para cair e força para subir. Essa é a característica da tendência de alta. Então a gente está dentro agora de um processo de correção, que pode demorar um pouco mais, ou ter uma correção curta e ainda ter algo para cima. O que favorece isso, a gente está ali no terceiro candle ali do movimento de alta do gráfico mensal, ou seja, favorece o quê? Ter uma correção menor aqui e ainda poder ter algo para cima. Agora, pensando já nessa próxima semana, se o índice gera a superação da máxima dessa última semana, que foi de 132.498, aumenta a chance de que ele pode até gerar nova máxima, mas o movimento aqui para cima desse topo tenderia a ser mais fraco do que foi, por exemplo, acima desse topo que teve um movimento forte para cima. Ou seja, eu não esperaria muito para cima, eu esperaria até mais o quê? Uma lateralização, uma enrolação, ou seja, uma correção mais no tempo, um movimento mais assim, ó, lateral, sem ganhar tanta força para cima. Então essa seria a minha expectativa. Por outro lado, a gente está já dentro do movimento de baixo. Então, o caminho mais provável seria perder a mínima dessa semana, trazendo ali um teste da média móvel exponencial de 3 períodos, ou até mesmo corrigindo aqui, botando ali uma retração do Fibonacci aqui, ó, na faixa 125, 180. Só que se eu jogo no gráfico diário aqui, dá para perceber que o índice está trabalhando abaixo da média móvel, gerou um sinal de fundo lá na sexta-feira, e o que reforça um pouco mais a chance de subida é confirmar o movimento de alta do gráfico diário que vai ocorrer, né? Seria a confirmação desse movimento de alta, a superação da máxima da sexta-feira, ou seja, superar o 131.927. Lembrando, superou, criou uma expectativa de poder voltar ali à máxima histórica, mas eu não esperaria algo tão relevante para cima. Pode, inclusive, superar e ficar aqui enrolado, respeitar essa região, gerar um novo topo, enfim, resumindo, para cima, nesse momento, é como se não estivesse tão maduro para ter um movimento tão forte para cima. E ainda para baixo, a gente tem espaço maior no tempo ou no preço para poder ter algo para baixo. E aí, olhando para o gráfico diário, o índice gerou justamente já esse sinal de fraqueza, ou seja, para subir. Foi lá, fez fundo, mas respeitou resistência. Logo, se nesta segunda-feira, no pregão dessa segunda, perder a mínima desse candle aqui, que seria perder a mínima da semanal que eu comentei agora há pouco, reforça a chance de caminhar para os próximos suportes. Tem a média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico semanal, que está localizado em 124.403, e a região aqui de topo do gráfico diário. Então, essa região, na realidade, de 128.500 até a região do topo anterior do gráfico diário, que está em 128.180, é a faixa de pontos que eu considero mais interessante de que
o índice chegou aqui de buscar oportunidades em ativos ligados ao índice, enfim, olhar para oportunidade de compra, que aí sim com a melhor relação risco-retorno, inclusive até pelo gráfico semanal. Então isso aqui seria, para mim, o caminho mais interessante, de ter pelo menos mais um candle, testando o suporte ali da média ou o topo anterior do gráfico diário, que aí sim traria um cenário mais interessante de tomar risco na compra, tá? Ou seja, arriscar um pouco mais aí na ponta compradora. Enquanto isso não acontecer, se o mercado der uma paralisada aqui, ou seja, tentou subir de maneira fraca, girou sinal de baixo para baixo da média, foco mais em venda ali de curtíssimo prazo, de swing trade, em cima aí de algumas ações, que inclusive vai ter um novo vídeo, hoje ainda disponibilizarei o vídeo para quem é membro completo do canal, sobre oportunidades para a semana, aí sim, falando só das ações, só dos ativos que eu vejo ou para compra ou para venda no decorrer desta próxima semana. Depois aqui do Ibovespa, depois de ter falado do Ibovespa, vamos falar do mini índice. Do mini índice, o que nós temos aqui, deixa eu só colocar minha tela aqui para o lado, um guia que eu criei aqui para dar uma olhada em alguns pontos, comentar alguns pontos com vocês. Em relação ao mini índice, a expectativa para a semana, pegando um gráfico semanal, ainda é igual ao do Ibovespa, né? Então é a expectativa de poder ter algo para baixo. Se eu venho para o gráfico diário, mesma coisa, que bateu na média e perdeu força. Olhando para um gráfico ainda de menor periodicidade, 120 minutos, perdeu força, mas não ganhou tanta força para baixo. Mas o fato é, abriu caindo, o foco maior seria trabalhar na venda. Compra, já mencionei que compra um risco um pouco maior, o cenário ainda está mais para correção, falando lá do Ibovespa. Então, o ideal que para compra seria ou ele vem caindo fraquinho, testa níveis de suporte, como por exemplo a região aqui dos 730, ou mesmo o fundo aqui na faixa dos 410, 120, 132, 131, 730, depois 131, 410, testa essa região aqui, bate aqui, gera algum sinal de alta lá no gráfico, por exemplo, de 30 minutos, e aumenta a probabilidade de tentar buscar compra aí, ou no gráfico 120 minutos um fundo, para buscar compra. A outra alternativa, o mercado demonstra força, já gerando um sinal de fundo aqui no 120, fechando aí para cima forte aqui dessa região, principalmente da resistência ali por volta dos 132.530 pontos, por volta desse valor. São vários fundos anteriores aqui, ó, dá para perceber a parada aqui em cima desse nível que eu acabei de comentar, por volta, não é um valor exato. Então, veio um fechamento importante aqui para cima, o foco maior é em buscar olhar para posições de compra até em prazo menor. E se vier fraquinho, bate aqui nessa região, está difícil de superar, vem algum sinal, algum sinal aqui de queda mais elevante, aí sim, ó, focaria mais forte aqui para buscar a operação de venda, visto que a gente está dentro de um contexto de correção. Correção significa dizer correção contra a tendência de ter um movimento lateral ou um movimento de baixo. Por esse motivo, um sinal mais elevante de venda, de queda, em cima de nível de resistência após fraqueza para subir, seria o ideal para a gente trabalhar um pouquinho mais na venda aí no decorrer dessa próxima semana, ou seja, ou também se abrir caindo, como eu já mencionei. Depois disso, eu vou falar do dólar. Dólar na semana terminou aqui com uma queda de 0,5%, respeitando a média. Dólar enrolado para cair, mas está dentro de um contexto de queda. Por que está dentro de um contexto de queda? Porque o mensal está dentro de um movimento de baixa. Só que tem esse nível importante aqui de suporte. O caminho mais provável para o dólar seria buscar essa região aqui dos 4,750. O caminho mais provável, enquanto o dólar não gerar o quê? Um sinal de fundo aqui no gráfico mensal. Primeiro sinal de fundo, primeira sinalização de fundo seria superar a 4.981 máxima do mês anterior. Olhando para o gráfico de menor periodicidade semanal, tentou gerar sinal de alta, não fechou acima da média, tentou de novo voltar para cima da média, já perdeu a mínima do que ano anterior. A perda da mínima dessa semana reforça um pouco mais a chance de queda para o dólar. Lembrando, 4.750 é uma região importante de suporte lá no gráfico mensal, e aqui no gráfico semanal, região importante 4.736,5. Indo para o gráfico diário, ó, no gráfico diário dá para ver que já está até em termos de topo e fundo descendente. Só que é um movimento, né, vou botar uma caixinha aqui em vermelho, que tem mais pregões do que foram aqui esses 3 pregões de subida. Então, beleza, está caindo, ainda é algo tão relevante assim, porque levou mais tempo aqui para cair do que foi para subir. Então, ele pode sim bater no nível aqui de suporte e voltar a ter um sinal de alta, mas por enquanto o foco seria um pouquinho mais para venda.
Para buscar a operação de compra, tem que gerar um segundo sinal de força aqui. Olha só como o 120 gerou um sinal de alta, beleza. Mas se voltar para cima desse patamar aqui, falando de semana, tá? Não, já não somente para day trade já a partir de segunda-feira, mas para semana. Veio um movimento do dólar, ele voltou a trabalhar acima da região aqui na faixa dos 884,5, aí sim fica um contexto mais de subida, principalmente se ocorrer sinalizações de alta, um gráfico de 30 minutos, um gráfico de 10 minutos, acima desse nível de preço. Ficaria mais voltado a pensar um pouco mais na ponta compradora. Mas enquanto ele estiver fazendo isso aqui, ó, vem aqui, bate nessa região, você está falando até do gráfico 120 minutos, e gera um sinal de topo, o foco seria trabalhar na venda, tentando pegar aquele movimento para a região dos 4.730, 4.750, enfim, buscar aí esse nível de preço em relação aí ao movimento do dólar. Tá? Então essa seria a principal ideia em termos de operação para o decorrer dessa semana. Em termos de cenário gráfico, o cenário continua sendo mais negativo. Para compra, o ideal é igual que eu falei do Ibovespa, que gere alguma sinalização mais relevante de subida, ou, no caso do dólar, que venha aqui a buscar um nível de suporte mais abaixo, que já comentei aqui com vocês pelo gráfico mensal lá embaixo, né, mas pelo gráfico diário, o suporte vai dos 823 à região dos 809, a região mais relevante. Uma região intermediária de suporte que passa por fundo anteriores aqui, 855, que já foi testado. Então, lembrando, 823 a 809, faixa de pontos relevante de suporte, onde pode bater e voltar a subir, olhando um pouquinho mais para a compra. Seguindo aqui para o DI tem um cenário aqui mais negativo, gráfico semanal, topos e fundos descendentes, ou seja, tendência de baixa. Se a gente olha para um gráfico mensal também, a gente está dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Logo, se espera menos de subida e mais de queda. Só que como já teve um movimento longo de subida e já está dentro do movimento, tecnicamente falando, dentro do movimento de alto do gráfico semanal, tem a chance de poder dar uma enrolada. Enrolada é continuar subindo aqui mais fraco, antes de cair, voltar aqui a testar esse patamar de resistência, por exemplo, região dos 10,34. No gráfico diário, gerou um sinal para baixo, ou seja, a fraqueza para subir, de quantidade de barras tentando subir de maneira, os candles tudo fracos, não tem candle forte de alta, como aconteceu aqui nos candles fortes de baixa. E aqui, olha só, depois desses candles fracos de alta, você tem uma pancada forte para baixo, ou seja, um fechamento já abaixo da média, um candle mais de força, demonstrando controle por parte dos vendedores. Perda da mínima deste candle aqui aumenta a probabilidade de continuar o cenário aí mais negativo, ou seja, de poder ter algo mais para baixo em relação ao DI. Ou seja, o cenário, então, para o DI ainda mais negativo, podendo ficar enrolado aqui, ou ficar mais enrolado, podendo até voltar para aquele nível que eu já comentei. Mas a última informação que a gente terminou a semana, já apontando para essa próxima semana, foi no sinal de baixa, que a confirmação do mesmo vem através da perda da mínima desse candle. Para gerar um novo sinal de alta, fechamento acima da média com nova máxima no decorrer dessa próxima semana, aí sim aumentaria a chance de poder ver o DI, contato futuro aqui, que seria no 26, de voltar ali a testar nível de média e também de fundo anterior. Seguindo agora para falar do S&P 500, começando aqui pelo S&P, semana boa, batendo lá nos 802, quase superando sua máxima histórica, que está em 818, desculpe, aqui no gráfico mensal, ó, máxima histórica, está em cima da zona de resistência, tinha gerado um sinal de topo no gráfico semanal, na zona de resistência, mas nessa semana superou a máxima do topo, que foi gerado na semana retrasada. Então, fica com expectativa de poder, por exemplo, ter mais duas novas máximas aqui para cima. Não esperaria um movimento tão longo para cima, acima dos 818, mas o caminho mais provável é sim romper a máxima histórica no S&P 500. Logo, pensando nessa próxima semana, podemos até ter uma semana de baixa, mas o que eu olharia aqui, ó, tá na zona de resistência, no gráfico diário, vou botar aqui mais para cá, ele fazer algo assim, ó, enrolar aqui para poder ter um movimento para cima. Pode dar continuidade? Pode. Só que eu não esperaria tanto desse movimento para cima. Eu esperaria um movimento um pouquinho maior para cima se fizer aqui pelo menos uma, duas barras aqui, umas 2 barras a 3 barras, enrolada aqui em cima da média e depois gerar o sinal de rompimento. Aí sim tende a ganhar pelo menos um impulso um pouco maior para cima dos 818. Mas, lembrando, a tendência de alta, para o S&P 500 mudar a tendência de alta, pelo menos de curto prazo, vista pelo gráfico diário, ele precisa voltar para baixo da mínima desse fundo aqui anterior, localizado em
800 não, 4.682, tá? 4.682. Depois eu vou falar aqui do petróleo. O petróleo está dentro de um cenário bem de indefinição, olha só, gráfico diário aqui enrolado entre as médias, gráfico semanal, fraco. Depois que atingiu a região de suporte, onde pode gerar um repique de alta, gerou um sinal de fundo, mas cadê o movimento para cima? Enrolado, respeitando média, respeitando resistência. Então, por enquanto, vai criando uma expectativa de ainda poder ter algo mais para baixo. Se a gente olhar aqui para o gráfico mensal que está aqui do lado, eu vou até botar na série mais que tem mais dados aqui, e a gente olhar para um gráfico mensal do lado nessa tela maior, dá para perceber o quê? Que está em cima da região importante de suporte, aqui está. Bateu aqui, mas ainda está faltando o quê? O sinal de fundo, o sinal de alta aqui, é um candle fechando ali para cima da média, para cima dos $82. No gráfico mensal, ampliaria a chance de subida do petróleo, seria um sinal de fundo ascendente. Então, está naquele momento, ó, até entre as médias aqui também, está naquele momento de definição, que na realidade, para o prazo mais curto, isso gera uma indefinição, que é um movimento mais travado. Pegando um gráfico, por exemplo, semanal aqui, já dá para perceber as últimas 3 semanas totalmente enrolada, gráfico diário, então, olha, as barras totalmente de indefinição, enroladas, mas a última informação que fica foi testar ali uma região de resistência, perde força, gera um candle de reversão chamado de estrela cadente, fechamento de um pregão para baixo aqui dessa média, com nova mínima, reforça a chance de poder ter um movimento para baixo, de ter uma definição um pouquinho maior para baixo, mas ainda com a expectativa que eu já comentei, de poder parar em cima da zona de suporte aqui e gerar um fundo no gráfico mensal. Mas, por enquanto, cenário de indefinição de curto prazo, falando assim, para a próxima semana, qual é a expectativa? Dentro do que está acontecendo, entre as médias, indefinição ainda. Precisa de ter algum sinal e falando assim, ó, poxa, está mais maduro para o quê? Para poder ter um movimento para baixo. Está mais maduro para isso. O que começa a mudar esse contexto é rompimento dessa região aqui, ó. É voltar para cima desse topo ali dos 81,40, tá? Máximo do topo ali anterior. E no minério, a semana foi bem pesada, né? A semana gerou aqui uma forte barra. Se a gente pegar aqui essa sinalização de topo, primeiro já tinha uma estrela cadente, assim como eu comentei ali do diário do petróleo, uma estrela cadente, que foi confirmada na perda da mínima desse candle da semana retrasada, e uma única barra, uma única semana oscila abaixo do dia mínima de 1, 2, 3, 4 semanas, ou seja, demonstrando força por parte dos vendedores. O que tentou subir, ou que subiu em 4 semanas, devolveu em apenas uma semana. O que isso quer dizer? Aumenta a probabilidade de poder testar uns próximos níveis de suportes, como por exemplo a retração aqui desse movimento de subida, até mesmo a região de topo anterior. A retração de 38,2% está bem por aqui assim. A de 50% já está muito próximo dessa região de topo anterior. Tá? Então, nesse momento, pode ter uma semana de correção? Pode ter uma semana de alta, mas só não esperaria algo tão muito forte para cima. O caminho mais provável é de poder escorregar um pouquinho mais aqui para baixo. Só que o movimento no gráfico diário já é um movimento um pouquinho mais longo, onde ele pode bater aqui nesse patamar e poder gerar o quê? Uma repique de alta, enrolar, ou seja, não conseguir voltar muito para cima dessa região aqui, fundo anterior, até um patamar ali de 134, ficar ali enrolado nessa região aqui de 132, 134, ficar mais travado aqui nesse patamar, num repique de alta. O viés, então, fica um pouquinho mais para baixo, apesar de não ter ainda uma tendência de baixa, tá? Só quebrou a estrutura de alta, vendo justamente o que eu mencionei no semanal, a expectativa de poder ter uma correção lá da tendência de alta do gráfico semanal, e isso cria, então, a chance de fazer algo assim, ó, tá? Gerar uma tendência de baixa no gráfico diário. Então, nesse momento, um viés um pouquinho mais negativo para o minério, por mais que a semana possa ser positiva, para compra aumentou o risco, ativos aí atrelado principalmente ao minério, falando de minério em si, e nesse caso, como aumentou o risco, se fosse buscar compra, eu vou falar de Vale 3, buscar compra mais afastado da média, mais em nível de suporte, já que não tem uma tendência mais apoiando, para tentar pegar um movimento e não exigir tanto para cima em termos de relação risco-retorno numa operação de compra. Seguindo aqui, depois do minério, vou falar aqui agora para vocês de Petro e Vale, né? Pegando aqui PETR4, ó, Petro no gráfico semanal, aqui está Petro no gráfico semanal, candle de definição, queda de 1,42%, a perda da mínima desse candle reforça a chance de
queda. Por quê? Gera um sinal de topo. Já não conseguiu na última semana dar sequências máximas, ou seja, fazer uma nova máxima, que vai confirmando o movimento de alta cada vez que faz uma nova máxima no movimento. Não conseguiu, e se nessa semana perder essa mínima, ela gera um primeiro sinal para se ter um movimento para baixo, de correção, a tendência de alta no gráfico semanal. Para mudar na Petro, ou seja, falando de médio prazo, teria que voltar para baixo dos R$ 33. No gráfico diário, olhando para essa semana, a gente tem um sinal de fundo, só que com candle de fraqueza, que fecha na mínima. Mas ainda assim é um sinal de fundo, que pode trazer a Petro aqui mais para cima. Essa correção aqui, ó, foi fraca. Então, caso o movimento se confirme aqui para cima, superando a máxima desse candle anterior, se fosse falar assim, então vou pensar em compra na Petro. Se eu for pensar em compra na Petro através desse sinal de fundo do gráfico diário, eu esperaria no gráfico 120 minutos um sinal de fundo aqui, ó, para abrir uma compra com stop mais curto, tentando pegar algo para cima. Porque aí eu tenho, pelo menos, já que eu não exigiria tanto para cima, em média, apesar de estar a favor da tendência em diferentes prazos operacionais, mas como a correção foi pequena, expectativa menor de poder ter algo mais longo para cima. Eu esperaria então um fundo aqui no 120, tentar comprar um fundo, superação da máxima no que no anterior, um fundo ascendente, que tem que ficar acima desse patamar, para tentar pegar um movimento de subida que venha para romper isso aqui, ou para bater nesse ponto, ou mesmo romper essa região. Então, essa seria a alternativa. Por outro lado, se a Petro vem aqui e perde essa mínima que eu já comentei da semana, aí sim ela reforça de ter uma correção um pouquinho maior e a gente já vai olhar um pouquinho mais para essa região aqui de topo anterior. Antes tem a região de suporte ali na faixa dos R$ 37,17. Outros suportes que pode ser visto para a Petro no decorrer da semana, caso venha perder a mínima da semana passada, retração de 38,2% em 36,80 e depois 50% que já está muito em cima dos topos anteriores. São dois níveis de suportes para Petro. Antes, suporte aqui do diário, principalmente na região dos 37,75 a 37,50. Na Vale 3, a semana foi bem ruim também. Gráfico aqui semanal, gerando um fechamento para baixo da média e a perda da mínima desse fundo, principalmente visto no gráfico diário. No semanal foi nem tão relevante assim, esse sinal de fundo. Tá? Quando eu falo então foi tão relevante porque foi curtinho o movimento, mas de qualquer forma perdeu aqui uma estrutura de alta, principalmente do gráfico diário. Aqui, ó, esse fundão aqui, que antecedeu todo esse movimento. Movimento longo para baixo, perdeu essa região, isso cria uma chance de poder ter algo mais para baixo. Quais são os suportes? Pego aqui um Fibonacci em cima desse movimento inteiro aqui, de subida. R$ 70, por volta de R$ 70,78, retração de 38,2%, e depois a região mais relevante aqui, ó, por volta dos 68,65, 68,70. São os níveis mais relevantes de suporte. Logo, como o contexto ficou um pouquinho mais negativo no curto prazo, por ter anulado a tendência de alta do gráfico diário, para buscar compra, se esse movimento se estender um pouco mais para baixo, testando aquela região de R$ 70,77, a compra, lembrando, dentro do contexto atual, a compra de swing trade fica um pouquinho mais arriscada. Logo, se ela tem um risco maior, eu vou buscar um nível onde eu tenho a proteção um pouco maior, vamos dizer assim, de stop. Bateu aqui, não que não vá acionar stop, mas aqui, bateu aqui, possibilidade de entrada, gera um sinal de fundo, tentando pegar um movimento de subida, mas eu não vou exigir tanto em termos de objetivo. Por isso que é mais interessante estar mais afastado da média, estar mais afastado dos níveis de resistência, para se fazer uma compra dentro do contexto atual. Outra forma seria, já se romper isso aqui, já vou entrar comprando, vou botar stop aqui, sendo um pouquinho mais agressivo, tentando pegar um movimento que ela retorne ali para a faixa dos R$ 75. Outra alternativa, gosto um pouquinho mais da alternativa que eu acabei de mencionar, mas pelo menos mencionei duas aqui, para quem está de olho um pouquinho mais na compra. E na venda, somente no meu caso aqui, seria após uma correção um pouquinho maior, os 3 candles pelo menos aqui tentando subir, bate ali no nível de resistência, na média, por exemplo, gera um sinal de baixa, aí me animaria mais para tentar pegar um movimento para a região para baixo até dos 70, em busca daquela região dos R$ 68,65 que eu mencionei. Partindo agora para os setores, índices setoriais, setor de consumo, gráfico semanal do setor de consumo, em cima da média, em cima da retração mais fraquinha, grande candle de baixa, não deu sequência, candle de indefinição, ainda fica em expectativa que na média isso aqui possa ser uma próxima semana de baixa. O que muda essa expectativa e cria uma chance maior de subida para testar não só esse topo aqui, mas essa região de fundo anterior no setor de consumo? Primeiro, mensal.
dentro do terceiro candle do movimento de subida, testando acima da média, diário podendo gerar um pivôzinho de alta, menos relevante, porque está dentro desse movimento de baixa, mas seria um sinal positivo, enfim, sinal que muda, que cria uma expectativa um pouquinho mais positiva para o setor de consumo para essa semana, superação dos 3,094. Se não fizer isso, a chance maior é de poder ter algo ainda mais para baixo, uma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo. Indício para que isso aconteça, tentou gerar fundo no gráfico diário, perdeu a mínima do candle aqui da quinta-feira, está localizada nos 3.013, aí sim reforça a chance que eu estou comentando de poder ter uma semana aqui ainda um pouquinho mais para baixo. O setor de energia está dentro de uma correção, olha o tamanho desse movimento de alta, bem mais forte que foi esse movimento de baixo, que é inclusive em 2 etapas. Então, essa correção ela pode ainda se estender um pouquinho mais. Então, de maneira geral, assim como o Ibovespa está acontecendo no Ibovespa, a gente tem correção no setor de, eu vou falar de materiais, a gente tem uma correção aqui mais lateral por enquanto no setor de energia, tá? O setor mais forte por enquanto, dentro lá de um pivôzão de alta no gráfico mensal, dentro do terceiro candle, 2 candles cheios, podemos ter sim um mês um pouquinho mais enrolado e que abriria espaço para entrada aqui ó, após uma correção um pouquinho maior de algumas semanas pelo gráfico semanal. Olhando para o gráfico diário aqui, ó, perda da mínima desse candle aqui reforça a chance de poder, ou seja, perda dos 93,43 aumenta a chance de queda e podendo até gerar um topo duplo no gráfico diário, que geraria uma expectativa um pouco mais negativa, que é a chance de poder ter uma correção um pouquinho maior lá do gráfico semanal, apontando aqui para nível de suporte mais elevante, fazendo a projeção de baixa, 90.054 pontos, arredondando. Depois disso, eu vou falar agora do setor financeiro. Então, por enquanto, a energia podendo ter um movimento um pouquinho maior aqui para baixo, anula essa expectativa, se rompe a máxima dessa última semana. Setor financeiro também dentro de um processo de correção, assim como o Ibovespa, até um pouquinho mais fraco para cair do que o Ibovespa. O setor financeiro forte e a energia também ainda forte, um movimento mais fraco de baixo, o movimento foi limpo para cima, mas enquanto não gerar um sinal de alta, seguimos com essa expectativa de poder buscar níveis mais abaixo de suporte, pode até pegar aqui, ó, Fibonacci nesse movimento inteiro de subida, aí a gente tem ali o suporte aqui média e 12.660 pontos, tá? 12.660 pontos são os suportes mais próximo à média, 3,085 nesse momento. Gráfico diário, dentro ali de um viezinho de baixo, um topinho descendente, está em cima da média, perda dessa região aqui que reforça a chance de baixo. Poder buscar, por exemplo, a média ali de prazo maior, também aqui é uma região de antigo topo ali, uma parada do preço no setor financeiro, para gerar uma expectativa um pouco melhor para a semana, de poder ter algo mais para cima. Rompimento ali da máxima da sexta é um primeiro indício para isso. E setor de materiais é o mais fraco nesse momento, que a gente está falando ali do setor que tem minério, petróleo, enfim, as ações ligadas a minério, petróleo, também tem Suzano, Klabin, enfim. A gente tem aqui ó, um sinal muito forte para baixo. Então, já está com cara, opa, já caiu bem, já está com cara que vai explodir para cima? Não, não tem esse sinal ainda. Então, se eu fosse arriscar a compra dentro desse setor, seria mais em zonas de suporte, como já falei ali na Vale 3, inclusive, mais zona de suporte. E arriscando uma operação ali de swing trade, o ideal é corrigir o fraco para cima, tentou subir de maneira fraca, olharia assim para venda dentro do setor. Aí falando de GBR4, falando de Vale 3, enfim, eu já até mencionei Vale 3 aqui para esse tipo de operação. Então aqui é a região de suporte importante onde pode parar de cair e voltar a subir. Isto que a gente ainda está dentro de um cenário positivo, ali olhando para o mensal, não tem sinal de topo ainda, gerou um sinal aqui de alta, enfim, aguardar aí o desenrolar dessa próxima semana, mas a última informação é mais negativa para o setor de materiais, falando de curtíssimo prazo. Imobiliário está em cima, ali, igual de consumo, está em cima do nível de suporte da média. Grande candle de baixa, candle de definição, cria uma expectativa de poder ter algo para baixo. O que muda essa expectativa? A superação da máxima dessa última semana, os 972. Que se a gente olhar para o gráfico diário, é o quê? Gerar um
um fundinho duplo aqui, ó. Vem aqui, bate aqui, gera um rompimento dessa máxima e cria uma expectativa de voltar a testar a região ali de resistência. Mas enquanto isso não acontecer, o olhar é um pouquinho mais para baixo. Perdeu essa mínima, reforça a chance de ter algo maior aqui para essa região de suporte dentro do setor imobiliário, que passa por uma correção no gráfico semanal, que essa correção pode ficar até mais de lado aqui, mas ainda com um viés de poder, ou seja, um viés mais positivo de poder romper essa região, não necessariamente nessa semana, né, mas falando aí de próximas semanas, ou até mesmo já falando em fevereiro, seria romper essa região dos 1.015 pontos. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosa atenção nesse radar da semana. Espero que tenha sido bem útil para você, seja em termos de leitura do mercado, cenário como um todo de diversos setores, também falando de S&P, de petróleo, de minério, e também que tenha sido útil em termos até de aprendizado, que é o que a gente busca aqui detalhar um pouco mais a análise para que vocês também possam entender melhor e até mesmo consolidar o aprendizado de vocês em termos de análise técnica na leitura aí dos ativos. Muito obrigado, uma excelente semana para você e até a próxima.